Fala, potência! Você que vai assistir esse corte agora, não esqueça, se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para receber os conteúdos, beleza? Tamo junto! Existe a diferença de trans e travesti, mas, por exemplo, você tá com uma pessoa que você vê como mulher, você tá ficando com a mulher. Sim. O meu olhar é de uma mulher. Você tá defendendo o Rios. Claro. Não, mas é isso, É pô. isso Mas mesmo. é isso. Quando você fica com uma trans ou um travesti, você fica com a mulher. Sim. Porque ela já... E quando vai lá na porra lá que... Aí tem um lance que é, tipo assim, que é assim, eu tenho amigas que são trans e tal. Quando uma pessoa que não tem cirurgia, beleza, você pode falar, poxa, eu gosto de, no caso, do órgão. Fica à vontade. Da barata, da peteca. Assim, aí você pode falar, mas tipo assim, quando você fica com uma pessoa trans, você fica com uma pessoa que se vê como mulher, tá ligado? Então, de boa. Só que existem várias questões sobre isso, tá ligado? Existem, realmente, né? Porque é vários desejos e várias Mas, por formas exemplo, quando ele ficou com essa pessoa, com essa pessoa no carnaval, ele ficou com uma pessoa que ele acha que é mulher. E tu é mulher. Então é mulher. É mulher. É mulher? É, mulher, só que, por exemplo, mas também, se a pessoa tiver, digamos, o pênis, por exemplo, aí você pode dizer, é o seguinte, eu gosto de você como mulher, mas eu não gosto de pênis. Ou então você fala assim, eu gosto de você inteira, menos esse pedaço aqui. Mas eu concordo com ele, Mas ela é falou, isso. tudo bem, mas a gente passa negociações. Bota nas mesas. Mas o lance, porque assim, é isso que eu acho isso, tipo assim, quando você fica com uma pessoa que você, por exemplo, que você vê uma pessoa como é uma mulher, tipo assim, você se sente atraído pra uma pessoa, é mulher, velho. Mas isso aí que você tá falando, eu tenho uma teoria que é o seguinte, que é a questão, que não é uma teoria, na verdade é uma coisa já... Que é a questão da sociedade machista mesmo, que é aquela coisa. Se você fechar os olhos e alguém fizer um sexo oral em você, por exemplo, você vai achar bom. Mas aí se você abrir os olhos e se for uma mulher, no caso você sendo hétero, aí você vai gostar. E se for um homem, por exemplo, aí você já não vai gostar por causa da questão visual. Mas se você tivesse com os olhos fechados, você ia estar sentindo o mesmo prazer não importa quem é que estava fazendo sexo oral em você. Então, aí você vê que entra a questão social que está embutida aqui no nosso consciente, que aí, porque é um homem, então já não me sinto mais atraído. Mas se fosse uma mulher, eu ia continuar gostando. Já não tava tão gostosão. Então eu acho que entra a mesma coisa. Então assim, Ribson falou, eu vi uma mulher, eu me senti atraído porque foi mulher. Mas aí eu descobri que na verdade era um travesti, então eu já não me senti mais atraído. Pois é. Só por causa da questão social. Vocês não prestaram atenção. Você disse que não subia. Não, mas ele beijou. Ela não me Ela te deu fora, Eu beijei, perguntei, fiquei na dúvida e continuei. Foi. Será que ela sentiu essa dúvida sua? Ela sentiu, por isso que ela não me convidou. Mas isso é muito Que talvez legal. lá em cima você fosse negado. Exato, entendeu? Eu tô muito feliz com a leitura de vocês, porque a gente ainda, né, tá tentando entender o espectro da sexualidade, né? Porque a gente vive ainda numa situação muito binária, né? Homem é homem, mulher é mulher, só que hoje a gente já tem descoberto que assim, uma coisa é o sexo, outra coisa é como você se sente, outra coisa é como você quer ser visto. E aí tem o que você quer ver também. Exato, e assim, 90%, 85% das pessoas nascem com essa binaridade mais ou menos clara. Mas tem gente que vai nascer, por exemplo, exemplo extremo, uma pessoa vai nascer com sexo masculino, mas tem uma expressividade feminina, é do gênero feminino, e pode ter orientação hétero. Sim. Que é o meu caso. É bom você deixar claro. E eu mas a minha adolescência toda, a minha família me entendia como gay. Mas aí eu falo que hétero estranho. Mas As definições de papel. Mas por quê? Porque na nossa sociedade, o gênero feminino, e isso é muito, muito foda, o gênero feminino, o comportamento, a mulher, ela é subcidadã. Sim. Então, o homem que se comporta com o gênero feminino, Tem um comportamento por ser uma sociedade machista, ele vai dizer que esse homem que tem uma expressividade feminina, ele é um subcidadão. Então, qualquer coisa que leve para o feminino é tido como um estranho. como estranho. Então, assim, você tá no carnaval e você se interessa por uma mulher, por uma pessoa que gosta de se expressar como mulher, e pelo que eu vi também gosta, é atraída por homens, isso ainda é um problema e não deveria ser. Né? Então, que pra mim, no dia, foi um trauma.
Só que o tempo me fez achar o máximo, assim. Eu falo, gostosuras do carnaval, assim. Eu tenho a possibilidade de, no carnaval, ter beijado um trans, um travesti. Isso pra mim não é nenhuma barreira. Isso não me torna nada, não deixa a minha você não tem dúvida frágil. Se você é hétero ou não. Não, é isso. O Rio com 18 anos. Pelo contrário, eu tenho um travesti pra chamar de meu, já beijei, já provei, já senti o sabor. Mas é isso, o Rio E outro nome também pode lhe ajudar, porque o nome dela deve ser, mas sei lá. Aí, por exemplo, se eu hoje, por conta dessa... eu vou falar intelectualmente, tá? Não vou falar emocionalmente não, mas intelectualmente, hoje, se eu me interessar por uma pessoa trans e descobrir que ela era um homem, não vai ter o menor problema. Porque, dentro do meu espectro, né, da minha sexualidade, eu não me interesso por homens. Então, quando eu vejo mulheres que se expressavam como homens e viraram mulheres, quando eu vejo elementos masculinos nela, eu já me desinteresso. Então é essa a questão. Mas se eu encontrar uma mulher que ela tem... Porque a minha é o meu desejo, é o meu tesão, não é o seu tesão, não é o tesão. Se tem tudo do feminino, ou que minha cabeça entende como feminino, já foi. Tá, mas aí até a questão é provocar mesmo nesse sentido. Beleza, você fala de elementos masculinos, mas aí beleza, você viu, porra, tem alguns trans mesmo que são mulheres belíssimas, né? Mas você chega no finalmente, vai, enfim, transar com a mulher e vê o elemento masculino me incomoda, lá. Me incomoda. Você mas aí é isso. Talvez é uma experiência que eu viveria e tentaria entender como é que isso funciona, mas me incomoda. Mas eu sei que eu tô com uma figura que traz pra mim todos os interesses femininos. Mas ela não se vê como homem e talvez consiga me conquistar de tal maneira que eu queira viver essa relação. Entendi. Por isso que eu tô falando você intelectualmente. Não, eu acho que não. Eu nunca vivi essa relação. Por exemplo, nunca tive a oportunidade. Tem uma questão que muda muito, por exemplo, o lance do trans é que o trans ele quer mudar o sexo. Por exemplo, um trans ele quer ser mulher. Então ele, a ideia dele é realmente fazer cirurgia. Tipo, é a meta de vida dele. Sim. No caso do travesti, se tiver errado, você tá errado, fala. Irmão, desculpe. É porque existem trans que não vão mudar de sexo. Tem isso, né? Simplesmente ele faz a cirurgia. Mas o trans é porque o trans não tem a ver com a sexualidade, não tem a ver com o sexo. O trans é alguém que se... falou isso já, teu amigo me falou isso também. O trans é porque também isso está em processo. Tem um termo, né, que não é sexualidade, mas Porra, esqueci agora, tem um termo novo, técnico. Exato. Aí é melhor chamar alguém, um trans pra vir. Não, mas assim... 5 héteros falando de trans. Mas a gente tá defendendo as sexualidades, a gente não tá... Pelo O contrário. debate de héteros sobre isso é muito importante. Exato. Entender que, pelo menos, acredito que os 5 são héteros, mas... A gente tá falando numa perspectiva, apesar de brincar... Acredito aqui, você tá desconfiando de quem? Não, mas... Mas assim, a gente entende que existem várias manifestações, né? Agora a gente acreditou. A gente entende que existem várias manifestações do espectro sexual e eu acho isso muito importante a gente... debater. A gente fazer parte assim, tá fora da curva. Porque assim, por exemplo... Esse aqui não tá ligado. Não, tá não. É porque assim, não tá com a eu luz falo porque, por exemplo, quando a gente vê... Você entendeu? Então, assim, o trans, a gente tá falando de gênero, não tá falando... Então, pode ser que uma pessoa goste, inclusive, do seu... Pode acontecer da pessoa gostar do seu sexo. É isso aí, a identidade de gênero. Exato, mas ela se vê como mulher... E gosta de se expressar como mulher, mais complexo ainda esses aspectos. Porque às vezes, eu, por exemplo, isso é uma brincadeira muito grande lá em casa. Eu gosto de me vestir de mulher em casa. Eu ganhei de presente o vestido de Zaca. Pedrão, foca aí nesse Foca nesse depoimento. Se eu pudesse, e por quê? Porque eu acho bonito, porque eu gosto de ficar de saia sem cueca. Então isso pra mim, o chato é que eu não posso, entre aspas, né? Porque eu vou chegar a essa maturidade. Mas eu não quero usar batom, não quero usar nada disso. Por exemplo, mas eu tenho uma relação com a roupa feminina, com a roupa colorida, mas que com a roxa, por exemplo, que é bem... Mas queria me vestir você bota uma saia, bota como é? Cropped, essas paradas? Não, o que eu gosto mesmo é de vestido, velho. É sério mesmo? O calor... É porque fica uma coisa tocão, né? Sultão. Pegue um vento que bate por baixo. Bate por baixo, você em casa, assim, nada pra fazer só pra não ficar... Mas isso é estranho, porque essas definições de roupa, né? A roupa de homem, roupa de mulher. O vestido é só mulher que pode usar. Se o homem vestir, usar...
Aí ele é gay, ele é... Eu tinha uma saia. Aí se a mulher usa saia uma masculina. Uma camisa, porque mulher tem usa muita camisa, né? Do namorado. Eu quero voltar a ter a saia, porque assim, são coisas que eu me vejo, eu gosto de estar usando. Eu acho bonito também. Exato, mas não tem a ver com o meu tesão. Sim. Ou com a minha expressividade. É questão da roupa ser confortável, independente se ela é feita, entre aspas, para homem ou para mulher. É o meu espectro. É diferente do seu, do dele. E tem gente que tá mais, tá menos. Isso aí é a individualidade que vai pesar. E aí, por isso, tem a pessoa, ela se vê como mulher e ela, às vezes, quer se expressar como mulher. Ou, às vezes, ela se vê como mulher, mas gosta de se vestir como... Isso é porque isso tem a ver com condicionamento. Desde que a gente nasce, já é condicionado a uma forma. Uma coisa que eu não entendo. Por exemplo, a Alan falou tudo que eu concordo com o que ele falou. É isso. As pessoas têm que entender, compreender que as pessoas querem se ver. Se a pessoa quer se ver como por que você não respeita? Tá ligado? Eu acho que isso é básico mesmo. Você respeitar o que a pessoa se vê. Se a pessoa se vê como mulher, por que você não respeita ela como mulher? É apenas isso. Não tem por que você ficar viajando, porque eu não sei assim mesmo, mas você não é. Você não diz respeito. Mas isso é muito novo pra gente. Isso. Eu também me preocupo, assim, com outro lado, o que cada trouxe é massa, essa questão de, por exemplo, você ter a percepção dos sentidos sem julgar pelo visual. Beleza, mas aí tem outro lado que é o seguinte, a gente também não pode, assim, isso na minha visão, tá? Abolir aquele cara que pelo visual também diz assim, porra, não é a minha. Entende? Porque isso não tô falando só pra hétero e homossexual, né? Com você. Porque às vezes o cara fala assim, por exemplo, o cara, eu digo assim, porra, Riveson, porra, morena da porra. Aí você vira pra mim, pra mim ela não é morena, né? Eu gosto mais de loira. Porra, então você é preconceituoso. Não, porra, sua preferência bate sua onda com a loira, sei lá. E você entendeu? com outra. Então assim, eu também fico muito preocupado, apesar de entender plenamente e concordar até com o Canil, mas que isso de repente não vire um tabu, tipo assim, então, de repente, sei lá, um homem fazendo sexo oral em mim pode ser perfeitamente igual a uma mulher fazendo sexo oral em mim, e eu tenho que enxergar a mesma coisa. Eu posso olhar no visual e dizer, pô, isso aqui não é a minha. Sacou? Mas, enfim, eu entendo o que você tá falando. Mas, cara, também. Eu acho que eu acho que a gente tá aprendendo. Mas é isso. Não, vai, acho que é você que tava falando. Eu falo assim, você reconhecer uma pessoa como um gênero, não quer dizer que você vai se sentir atraído por ela. Sim. Existem coisas diferentes. Entendeu? Você reconhecer uma pessoa sim, é isso, por exemplo, tipo, uma mulher hétero, ela não é obrigada a se sentir atraída por mim por ela ser hétero. Não, mas eu tô falando até... ela não vai sentir. Mas eu tô falando é a deixa. É a deixa, você sabe que a gente é comediante. Foi mais forte do que eu, ele larga umas coisas. O mano tá esperando também. Mas eu tô falando o mesmo papel. É da sua preferência não ser simplesmente compreendida como um ato preconceituoso. Não, é isso. Porque você prefere algo. Mas eu mulher que é hétero, ela não assiste. Mas eu vou na linha, essa coisa da questão da preferência, às vezes eu fico me questionando se essa preferência que a gente tem, não em si dentro desse exemplo que você deu de loira morena, mas de uma maneira geral, se essa preferência é porque a gente realmente prefere algo ou porque a gente foi condicionado a esse algo. Sim. Porque é o que eu falo, a gente já nasce condicionado a algumas questões dependendo do contexto que você nasce. Então, se você nasce numa família heteronormativa e tal, no contexto... provavelmente você vai ser condicionado a vestir azul, a ter essas preferências de cores, a determinado tipo de roupa. Homem não chora. E tudo mais. Então você acaba condicionado. Então, às vezes, você até tem outras preferências, mas pela aquela condição que já desde que você nasceu foi colocada, você às vezes não sabe se eu não gosto daquilo porque eu não gosto de fato, ou porque eu fui condicionado a não gostar de algo. Me permita, como homem hétero leigo, falando de coisas que muitas vezes a gente não domina, me colocar... O bom é assim, quando a gente fala com a propriedade da porra, que a gente não entende. Não, mas essa coisa é muito bom. Porque assim, eu tenho tentado estudar muito o tema me interessa muito. Eu acho que, pelo que eu tenho visto, é um achismo, tá? Pelo que eu tenho visto, a questão do interesse sexual, ele é diferente mesmo da especificidade do gênero. É diferente. Apesar de você trazer essa experiência da pessoa com o olho, ela se sentir estimulada pelo toque, e quando ela vê, ela gosta ou não gosta, é justamente porque a partir desse momento entra a questão
da relação, da forma com o conteúdo, do que ela gosta e do que ela não gosta. Aí eu volto para Felipe. Eu concordo com ele, assim, a questão maior pra gente, no nosso lugar, de a gente dizer assim, eu não gosto e não gostaria de ser julgado por não gostar, eu acho que a gente está começando a lidar pela primeira vez, a discussão deve ser longa, vai durar algumas décadas, na forma como as outras pessoas que não gostam se sentem. Sim. Porque a gente, como é hétero, a gente vive, aí eu volto de novo sempre ao nosso machismo estrutural. Sim. E o machismo estrutural é porque considera mesmo a mulher subcidadã. Sim. O feminino subcidadão. Então, se você se comporta como o feminino dentro dessa estrutura criada que você traz, se eu manifestar algum tipo de atitude que não seja machista, você, como nós fazemos aqui, né? A gente faz isso, né? Os 5 aqui, você brincando, mas claro. A gente nasceu nessa estrutura. Sim. Mas não vai impedir de um dos 5 aqui gostar ou não de uma pessoa do mesmo sexo. Sim. E isso é muito comum, principalmente. Aí entra o conceito que a gente brinca muito, que é o conceito da broderagem. Tem muito homem, os caras vão se comer, mas se eles se comportarem como homens, tá tudo bem. Tudo de boa. O que ele não pode é se comportar como feminino. Então, cara, aí entra essa coisa do que, assim, é muito complicado. É algo que é muito complexo, porque você não tá discutindo mais prazer sexual. Você tá discutindo, assim, se você faz aquela frase e se você se comporta da forma como a gente diz, assim, os adendos, né? Você parece uma menina, menininha, viadinho, esse universo que pra gente agora, a gente tá sendo julgado por isso. Sim. É uma coisa que funciona aqui entre nós, mas isso tá sendo muito ruim pra um grupo de pessoas que acaba sendo morta mesmo por isso. Mas